Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Papo com a Paty. Hoje é quinta-feira e se é quinta-feira é dia de convidados especiais. E hoje nós temos uma super convidada especial, que é a Carla Pérez, mas não é do El Chan. Eu sempre vou falar isso. E ela já chegou e eu vou convidar. Carla Pérez. Seja bem-vinda, Carlinha. Pode chegar. Vem chegando aí todo mundo. Vamos entrando pro Papo com a Paty. Oi, tá boa. Oi, Pati! Como é que você está? Estou bem, graças a Deus, estou tranquilo. Que coisa boa. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda ao Papo com a Obrigada, Paty. Eu sei que às vezes obrigada. você participa assistindo, mas hoje é dia de você estar do lado de cá, porque você tem muita coisa boa para falar pra gente, para dividir, e a gente fica doido para saber. Eita, então vamos lá. Carlinha, é, eu vou me apresentar, porque tem algumas pessoas que às vezes não nos conhecem, a nossa live sempre fica gravada, sempre vai para o YouTube. Então, vou me apresentar primeiro, e depois eu peço para que você se apresente para aquelas pessoas que não te conhecem, saberem mais um pouquinho sobre você, tá bom? Tá bom, combinado. Bom, meu Tá? nome é Patrícia Enia, eu sou homeopata, sou psicanalista, radiestesista, professora também, hipnoterapeuta, como a Carlinha. A gente já passou aí uns cursos juntas, né? Bastante, né? Tem quase E 2 anos hoje de curso. a gente já pode ganhar diploma de fazer curso juntas. Bastante, hein? Eu vou inventar esse diploma pra gente, Carlinha, pode deixar. E a gente está no Papo com a Paty, que a gente tem, todas as nossas lives chamam Papo com a Paty, e cada uma tem um tema especial para a gente poder bater esse papo gostoso. E hoje minha convidada é Carla Pérez. Carlinha, se apresente, por favor. Então, eu sou psicóloga, né? Atuo com a psicologia do esporte. Sou hipnóloga, né? Hipnoterapeuta. Homeopata, né? E terapeuta holística, né? A gente tem aí algumas formações holísticas também. Que coisa boa, seja muito bem-vinda, que Obrigada. você possa se sentir muito à vontade aqui no nosso papo de hoje. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a melhora do nosso desempenho, da nossa performance em geral, é, justamente associando hipnose e homeopatia. Você tem um trabalho que você desenvolveu muito bom, que eu me empolguei muito, assim, que eu fui assistindo você fazer todo esse processo com muita alegria, com muita torcida para que desse muito certo e deu. E eu gostaria que você contasse essa história para a gente, para que a gente possa colocar isso depois nas nossas atividades do dia a dia. Então, enquanto estava fazendo o curso de homeopatia, eu acabei atendendo um time de futebol americano aqui em Brasília, chamado Tubarões do Cerrado, onde na época eu também não era atuante na área do esporte, né? Depois do convite foi que eu realmente comecei a me interessar pelo esporte e vi que colocando a homeopatia e a hipnose juntas teria um ótimo resultado, né? E esse resultado foi tão bom que desde que eu entrei no time com esse trabalho, o time nunca mais perdeu uma partida, né? Uau! Então hoje o Tubarões do Cerrado ele é campeão Centro-Oeste do ano passado, do ano retrasado, e nós estamos no Brasil entre os 4 melhores times brasileiros, né? Sendo que lembrando que Tubarões do Cerrado é um time amador, não é um time profissional de futebol americano, né? Então, por conta disso, a 4ª colocação. Acredito até mesmo que se fosse um time profissional, a gente tem muita capacidade de estar realmente em primeiro lugar, né? Parabéns. Mas seria esse ano, né? Eu acredito que esse ano a gente, né, poderia ter alcançado esse título, mas por conta de pandemia, por conta de isolamento, por conta de treinos, que nada pode ser feito nesse momento, o ano que vem está aí
pra gente, né? E tirando, né, o Eu trabalho. falo que esse ano, então, vai ser um ano de um outro tipo de trabalho. Porque aí, trabalhando essas outras partes, a gente tem o ano que vem aí uma promessa muito maior de desempenho, muito melhor que antes. Sim, e mesmo porque eu não trabalho só com tubarões de cerrado, eu também trabalho com o judô, com a ginástica artística, o tênis de mesa paralímpico, né? Que Então, legal! por conta disso, a gente tem aí outros atletas, né? Um exemplo que eu tenho também para dar é o do Rivelino, que é o campeão do ano passado do judô, né, do sub-18. Então ele começou comigo faltando 15 dias para o campeonato, né? A gente intensificou o trabalho junto, né? E o Rivelino foi campeão, faltando simplesmente 15 dias para começar o campeonato, né? Então, assim, a gente não imaginava que fosse obter, né, esse resultado tão valioso nesse momento. Expressivo, né? Carla, Exato. e o que que acontece de diferente? Porque assim, o atleta ele já tem, que é o caso que você trabalha, mas a gente vai transportar isso depois aqui para a nossa realidade, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que sempre está na live, Gleive, a Tânia, a Osmar, né, a Izzy, muita gente que está na live que sempre está. E o que que é de diferente? O que que acontece? Por que que antes a coisa estava mais ou menos, e quando a gente coloca a homeopatia, a hipnose, a psicologia, o que que muda na vida do atleta? A mentalidade. Porque normalmente os atletas vão com aquela mentalidade que se for trabalhado somente o físico, tudo se resolve. E a coisa não é bem assim. Se a gente não mudar nossa mentalidade, que muitas vezes o atleta chega lá como, tô entrando aqui hoje, mas é como uma válvula de escape, né? Para algum problema, Uhum. alguma situação. Mas quando ele vê que quando começa a trabalhar o mental dele, de que ele é capaz, de que ele pode realmente se tornar um atleta campeão, tudo se modifica, né? E principalmente a hipnose a gente sabe que faz isso. E a homeopatia não dá nem para Aonde está a dizer. homeopatia entra aí? Quantas vezes conversamos sobre isso, né, Carlinha? Muitas vezes, né? Muitas vezes você me socorreu porque tinha um atleta ou outro que desvirtuava um pouquinho do restante e a gente, nas nossas conversas, conseguia chegar num consenso de qual medicação ideal, qual a dinamização ideal, que nem todo mundo. Ou seja, chegando Tubarões como exemplo, né? 96 jogadores. Cada um é Cara, uma são mentalidade 96? diferente. São quantos? Quando eu comecei, estavam com 96 jogadores, há É 3 anos gente pra caramba, atrás. Carlinha. Sim, 93 jogadores. O time feminino, né, que foi o Brasília Pirates, também de futebol americano, com 54 jogadoras, né? É, Oba. no caso, ainda tinha o Rivelino, que era um atleta solo de judô, e também teve a Luísa Lima, né? Que ele, atleta paralímpico, né, de tênis de mesa, e foram trabalhos assim excelentes, onde eu realmente comecei naquela, vamos tentando, se der certo vai, se não der também, tudo bem, tudo certo. Mas não, foi o contrário. A coisa realmente andou e desabrochou de tal forma que hoje a gente tem visto que o resultado realmente é plausível. A questão da motivação é muito importante, né, Carlinha? Porque é engraçado. O que que eu percebo? A gente até assiste filmes de coach e tal, que é outra coisa que a gente usa bastante com os atletas, que é exatamente essa questão do treinador, do ir lá, incentivar, tirar o melhor que a pessoa tem para que ela possa realmente acreditar no seu potencial. Mas, assim, quando nós trabalhamos a mente da pessoa, do eu posso, né, o que que me impede, isso faz uma diferença tão grande.
tão grande que a pessoa ela realiza aquilo que ela achava que nunca ia poder. E que parece ser uma coisa assim, ai meu Deus, estou cansada dessas coisas de autoajuda. E não é isso, é diferente. Totalmente diferente. Porque você vai exatamente trabalhar o brilho, né? O brilho daquele atleta. Então, quando ele começa a ver o resultado acontecendo, ele quer cada vez mais, e mais, e mais. E é como se a pessoa ficasse viciada em vencer. Né? Eu até brinco com os tubarões do Cerrado. Gente, pelo amor de Deus, não perde não, porque eu não estou acostumada com isso, não. Né? Foi tanta vitória na minha vida com vocês que se algum dia a gente chegar a perder, não sei nem o que vai ser de mim, porque a gente trabalha com motivação interna que a gente acaba sentindo essa energia gostosa dos jogadores, sabe? Do sonho realizado. Então, quando você tem aquela motivação do sonho realizado, nossa, é a mesma coisa de você virar hoje e falar, tá, hoje a gente está vivendo uma pandemia, onde está tendo isolamento social, onde eu vejo muitos terapeutas, né, diminuindo sua agenda por conta de alguns pacientes que estão perdendo o emprego e tudo mais. Mas aí eu vejo o outro lado também, a motivação que aquele profissional tem para continuar e vencer e realizar aquele sonho que, poxa, não acabou o sonho por conta de pandemia, por conta de isolamento social. Só foi adiado um pouquinho mais. E é o Mas eu acho que é mais que isso, sabe, Carlinha? É a gente entender que mesmo no meio do caos, a gente tem oportunidades. Exatamente. E as Porque quando a oportunidades gente foca só no empecilho, quando você foca só no problema, sabe? Parece que você fica muito pequeno e o problema fica muito grande. Né? Eu sim, vejo o meu irmão falar isso e eu falo muito também, o Gleibe que está aqui, que trabalha com coach. A gente fala, olha, tudo aquilo que você dá muita atenção cresce. sim, Então, assim, o que que a gente vai realmente dar foco na nossa vida? Na solução do problema. A gente precisa entender o problema, mas a gente não precisa fazer esse problema multiplicar. E quando a gente está falando de desempenho de atleta, isso interfere muito. Porque se eu sim. estou olhando as vitórias que o outro teve, sabe, eu não foco na vitória que eu posso ter. Né? E aí essa mudança de mentalidade, de comportamento diante do obstáculo, ela precisa ser absolutamente trabalhada, com um sentido de motivação e de autossuperação. Então, não tem outro jeito. Não, e isso é incrível que você está falando, porque enquanto muita gente parou de treinar, né? Ah, por conta do isolamento, ah, porque eu não tenho espaço na minha casa. Tem outros atletas que não pararam e continuam treinando todos os dias, porque eles sabem que uma hora vai voltar. E aí? Ele vai ter que voltar lá atrás de onde ele parou e recomeçar? Ou ele vai simplesmente continuar tudo isso que ele já estava Ou trabalhando? ou sair melhor dessa situação. E quando a gente Exatamente. transporta isso para a nossa realidade, é isso também, Carlinhos. Quantos terapeutas, sabe? Tem aqui o doutor Luiz. Doutor Luiz, um grande abraço para você, que é, né, o meu mestre lá na área da psicanálise. Quando eu preciso de alguma coisa, me reporto a ele com todo respeito, todo carinho. E assim, quando você entra numa pandemia ou numa situação limite, o que você vai fazer? Você vai estudar mais, você vai estudar menos. Você vai se exigir mais, se exigir menos, sabe? E vem uma questão que eu acho que vem muito próximo dessa questão do atleta. Vem cá, eu realmente tenho isso para dar? Se eu tenho, por que eu não estou dando? Uhum. E às vezes eles não têm nem consciência do que eles têm para dar. E quando a gente começa a fazer um trabalho de motivação, de autocontrole, de alta performance, eles começam a perceber que aquilo que eles nem imaginavam existia lá dentro só adormecido. Né? Que aquele sonho de criança lá atrás, ele ainda existe. E que ele pode colocar em prática tudo isso. Ele pode realizar, né? Exatamente. A Mesmo Tânia está porque perguntando quantos atletas mesmo que eram? Que eram não, Tubarão, que são. Tubarões do Cerrado 96, Brasília Pilots, que é o time feminino,
de futebol americano 54, mais 2 judocas, né? O Rivelino e a Bia. Tinha as meninas da ginástica acrobática, que são as meninas com 8, 9, 10 anos de idade, tá? Meu Deus, tão novinhas. Treinando como gente grande, tá? 6 horas diárias de treino de domingo a domingo. Que puxado. De domingo a domingo. Elas saem da escola de manhã, vão para o Centro Olímpico, do Centro Olímpico só saem de lá às 6:30 da tarde. Então, isso de domingo a domingo, tá? Não tem feriado, folga. Quando a técnica acha que dá para folgar, aí ela dá uma folguinha. Meu Deus! Mas é para a gente ver que quando a gente começa desde criança, a disciplina permanece. Né? Quanto adulto aí está tentando ir para a academia pelo menos 3 vezes na semana e tudo é motivo para ficar na cama, né? Eu nem falo nada porque nem isso eu estou fazendo mais. Eu não fico na cama, o problema é a quantidade que eu estou trabalhando. Né? Mas para as meninas, não. E eu não posso falar, eu gosto de malhar, eu malho porque gosto. Eu gosto de malhar o garfo. Mas... Ô, Carlinha, e me conte uma coisa, como é que você usa a hipnose? Que todo mundo fica muito curioso. Como é que eu faço hipnose? Como é que eu uso? Você faz em grupo, faz individual? Que tipo, o que você faz? É condicionamento? É o quê? Então, eu faço tanto individualizado, né, como em grupo. No grupo, eu já pego a demanda principal, que muitas vezes é a questão da ansiedade, início de jogo. Início de jogo, até a psicóloga tá nervosa. Depois que começou o jogo, né, tudo vai se acalmando. Mas sim, tem a questão do condicionamento, sim. Tem a questão do cognitivo, né, do cognitivo comportamental, que a gente trabalha muito. Então, assim, cada ação tem sua reação. Então, eu já faço com que os meninos tenham quase que uma ponte ao futuro, né? Da visualização, principalmente. Poxa, olha, eu não posso esquecer tal jogada, mas para não esquecer tal jogada, o que eu preciso fazer? Então, tudo isso é trabalhado com os meninos antes. É sempre feito uma ativação, né? Eu gosto de chamar de ativação o trabalho que eu faço com os meninos antes do entrou em campo. Por quê? Porque quando entra em campo... Quando fala antes do entrar em campo, é ali, a torcida já está lá, já está tudo armado, vamos entrar a campo daqui a 5 minutos. Exatamente. Então, o que acontecia? Eu fazia isso sempre lá dentro, para que o outro time não visse o que estava sendo feito com os jogadores. Porém, eu fui observando o seguinte, que quando a gente fazia isso na frente do outro time e na frente da torcida, desequilibrava completamente. Completamente. Sabe? Então, assim, foram poucos os jogos que a gente perdeu, que a gente, assim, chegou a um placar de 97-5, 98-2, sabe? Então, assim, as nossas vitórias eram sempre espaçadas. Teve jogo que a gente ganhou de 100 e tanto, sabe? 100 e tanto é 24. Então, tudo bem, assim, eu não entendo de futebol americano, eu só sei que quando tudo tá perdendo, se fizer o tal do touchdown, resolve o problema. Isso, touchdown vale 6 pontos. Né? São muitos pontos. São muitos pontos, né? E a mesma coisa eu fazia lá com o judô. Eu falo muito do judô e do futebol americano porque são os que a gente não para nunca, né? Porque entra time, sai time, a Carla tá ali junto. Né? No judô a mesma coisa. Entra judoca, sai judoca, mas a Carla tá ali ou com um ou com o outro. Então, a mesma coisa eu fui fazendo com o Rivelino também. Que o Rivelino chegava lá antes do combate super nervoso. Eu não sabia quem estava mais nervoso, se era o filho ou se era o pai, que também chama Rivelino. E aí, pronto. Se o pai desestabiliza, o filho
cai junto, né? Perde a segurança, porque numa visão sistêmica, se o pai ele fica nervoso, o filho fala, bom, agora eu tenho muito motivo para ficar nervoso, porque a minha segurança já caiu. Exatamente. Então, muitas vezes eu tinha que trabalhar pai e filho individualmente. Ela chegar no filho, ó, você vai fazer isso, vai visualizar isso, e chegar no pai e meter, ó, fica quieto na sua, vai lá para fora, não assiste, ou então dava uns gelsêmio na mil para poder acalmar, entendeu? Então, assim, tudo isso a gente fazia, porque se a gente não faz isso, acaba que o emocional aí simplesmente vai baixando e aquela motivação inicial vai toda por água abaixo, Vai né? se perdendo, né? E assim, Vai. na hora que a pessoa fica nervosa também, ela perde todas as possibilidades, esquece jogada, esquece um golpe, perde o time ali de fazer o golpe, aí o outro já se armou de novo. Então, na questão de disputa, tudo isso é muito fino, né? É muito sutil. Sim. Então, assim, o bacana que eu acho, acaba que eu, de tabela, fui acompanhando essa Acabei de questão. falar do Rivelino e ele acabou de entrar com a mãe dele. Seja Rivelino, bem-vindo, Rivelino. A gente está falando de você, mas é muito bem, fica tranquilo. A Carlinha travou. Oi. oi. É, nessa questão, a gente tem que estar sempre lembrando que a homeopatia, quando a gente usa a homeopatia junto de um atleta, junto com um concurseiro, acontece muito, já usei muita homeopatia com gente que está prestando concursos, preparando entrevista, alguma coisa do tipo. E aí você vai ajudando a pessoa a entrar num nível de calma, para que ela consiga raciocinar diante do obstáculo, diante de uma pergunta, diante de um raciocínio que ele precisa desenvolver. E assim, aí o resultado muda completamente. Eu acho que as Sim, pessoas elas não têm noção, sabe, do que a homeopatia é capaz de fazer a pessoa enxergar, sabe, o nível de calma, de paciência, de tranquilidade, para que ela consiga parar, visualizar o que precisa ser feito e agir. sim. E isso é uma coisa essencial, porque eu tenho visto o seguinte, quando a gente associa a homeopatia, gente, é como se aquela pessoa que chegou lá no seu consultório não fosse a mesma que saísse, sabe? É uma É mudança, verdade. é uma mudança tão genial que assim, não dá nem para explicar, sabe? É algo e o mais emocionante é ver a pessoa, né? O pai do Rivinho acabou de entrar também, ó, acabei de falar dele, né? Você vê a mudança e quando a própria pessoa percebe essa mudança e que ela fica assim, não, que mágica foi essa que você fez comigo, né? É, que coisa é essa? Que varinha mágica? Que pó encantado é esse? Porque a pessoa muitas vezes ela não acredita e ela não acredita que esse potencial todo estava dentro dela, né? E que só foi É, acordada por conta de uma pequena ajuda e uma ajuda que vem da própria natureza. sim, e na verdade eu falo que a gente só vai lá e estimula o que a pessoa tem. Tira a Exatamente. sujeirinha, tira a sujeirinha do medo, a sujeirinha da baixa autoestima, e aí a pessoa, ela abre, sabe? Ela sai. Eu falo que a gente revela. A Sim, homeopatia, ela revela, ela liberta. Então, aquele potencial, você está ali tudo guardado, você consegue fazer um bocado de coisa, mas você não coloca em prática. E, de repente, quando você dá, a pessoa, ela consegue. Eu vejo pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de apresentar trabalho. Já tratei muita gente com hipnose e homeopatia associada. É, a Carlinha sabe, mas algumas pessoas não sabem. Quando eu fui fazer meu curso de homeopatia, gente, há muito tempo atrás, eu já trabalhava com hipnose também. E o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente associar homeopatia e hipnose no tratamento de algumas pessoas. E o resultado é tão fantástico, é tão maravilhoso, por quê? Porque a homeopatia, ela chega e te abre várias possibilidades. E a hipnose, ela ajuda você a colocar o foco naquilo que você quer. Então, ela assim, é potencializa, né? simplesmente a panela com a tampa, sabe? É um negócio tão fantástico, tão maravilhoso,
Que eu já vi pessoas que falavam assim, eu não consigo apresentar o trabalho, pelo amor de Deus, eu tenho... O pessoal chegava muito, muito para falar assim, eu tenho que apresentar meu TCC. E eu não tenho coragem de falar. E aí a gente associava as duas coisas. E a pessoa falava assim, fui convidado para ser professor depois do TCC. Eu falava, legal, hein? Parabéns. Quem não falava, não conseguia apresentar o TCC, agora vai dar aula? E assim, é muito legal, porque você consegue ver esse potencial explodindo, sabe? E é um potencial que estava lá, sempre esteve, E sabe? Então eu acho que você vê isso muito de perto, né, Carlinhos? não, eu sou exemplo disso, né? Te contei essa semana dessa novidade, né? Então, assim, para uma pessoa que morria de vergonha de falar o próprio nome, de repente ser convidado para dar uma assumir duas disciplinas de uma pós-graduação, quando que eu ia imaginar isso na minha vida, né? Então, assim, isso é o que a homeopatia e a hipnose ter feito na minha vida, né? Então, eu estou aqui como prova, prova disso tudo. Estamos, Carlinhos, não é só você não, estamos. O Osmar está dizendo para a gente que costuma dizer que há coisa sobre a homeopatia que é difícil de acreditar até para quem estuda e usa, e é verdade. E uma coisa que as pessoas precisam entender é que não precisa acreditar. A homeopatia não quer provar nada para ninguém. Basta você usar. Ah, você quer? Quero. Então, vamos embora fazer essa transformação. O Ela age Wilson, por ela mesma, né? exatamente. E é de dentro Se para fora. Ela revela. acreditando ou não em homeopatia, ela vai estar lá agindo e você só vai ver o resultado. Exatamente. O Wilson está dizendo que está impressionado com as mudanças que ele apresenta sendo tratado com homeopatia. Isso é maravilhoso mesmo, porque é, eu lembro, eu também não acreditava no meu potencial. E isso veio tudo exatamente com a homeopatia. E teve algumas homeopatias que foram decisivas na minha vida. E transformou um bocado de coisa. Até para eu abrir o celular e falar, vou fazer uma live sim. O povo vai te chamar de ridículo. Problema, quem não quiser não assista. Então não é para ser sem educação com as pessoas, mas é para dizer assim, cara, eu vou fazer. Eu acho que algumas pessoas vão gostar e outras pessoas não vão gostar. E o que eu posso fazer? Nem Jesus agradou a todos. Então a gente arregaça as mangas e faz aquela parte que nos cabe. E eu Sim. acho que é bem assim. Mas a gente tem muito medo da recriminação, a gente tem muito medo do julgamento das pessoas. E eu acho que o atleta passa por isso, o concurseiro passa por isso, o professor passa por isso. E de repente a gente tem ferramentas que nos ancoram, nos ajudam a falar, não, vou fazer sim, por que não? Uhum. Então isso nos ajuda demais. O E quando a Rivelino está dizendo que não acreditava e você provou a ele. Parabéns. Pode falar, Carlinhos. o Rivelino pai, quando ele viu que o filho dele estava conseguindo carregar um sofá sozinho, com uma força imensa, Extraordinária. porque quem vê o Rivelino pensa o seguinte: poxa, mas é aquele menino pequenininho ali que eu vou enfrentar? É aquele menino pequenininho, mas você não imagina a força que esse rapazinho tem. E é uma força que não é força só física, não, tá? É uma força mental. Ele coloca essa força mental de tal forma na musculatura dele que, Patrícia, ninguém derruba esse menino. Ninguém derruba. Sabe? É a mesma coisa de você pegar os brutamontes do futebol americano e colocar do lado do Rivelino. Derruba não, viu? Esse aí... E olha que tem um detalhe. Foi principalmente com a hipnose. A hipnose e a questão da ansiedade foi principalmente o pai. O pai a gente tratou a ansiedade. O filho a gente tratou com a hipnose. Mas em dia de combate, aí sim, aí eu colocava no Rivelino Filho as duas coisas. Porque aí ele já estava preparado, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Então a homeopatia simplesmente vinha só para dar aquele empurrão. Só E a aquele coisa toque acontecia. final. Exatamente, né? Olha, eu acho que atleta, sabe, qualquer pessoa que se disponha a transpor qualquer objetivo, sabe, seja um atleta, seja em equipe, seja individual, seja objetivos nossos da vida, a gente precisava aprender a colocar a nossa mente para trabalhar a nosso favor.
Sim. Então, assim, eu falo que eu aprendi um tantinho e eu tenho colhido muito resultado, sabe, Carmen? Então, assim, eu sempre falo assim, bom, eu vou focar e não sei o que. Aí, quando eu tô dando uma escorregada, aí vem minha irmã e meu irmão, que também, os dois são hipnólogos, os dois são coach, Homeopatas. os dois são homeopatas. Então, nós somos uma família, assim, que a gente, um vai apoiando o outro. Aí, quando eu Sim. falo assim, Tânia, mas será? E ela, deixa de bobeira. Olha só, foco. Foca no que você tem. Você não foca nos outros, não. Eu falo, é mesmo. Aí, tipo um cachorrinho, baixa a cabeça assim. Abaixa a Aí fala, cabeça e enfia a rabinho pelas pernas e vai. aceita, né? Aceita, porque assim, é um favor que ela me faz. Meu irmão também. Meu irmão fala assim: você tem isso de positivo, isso de positivo, isso de positivo, por que que você está focando em alguma coisinha, algum defeitinho que tem? Deixa de ser boba, levanta essa cabeça. Aí a gente Eu vai. fico feliz em saber que tem o Glebe e a Tânia para te dar os cascudos que você me dá de vez em quando. Né? Mas a gente vai passando para os amigos, os irmãos que a vida vai colocando na nossa vida, sabe? É Sim! mesmo, a Tânia também é radiestesista. Então, assim, a gente faz tudo junto, justamente no intuito de que a gente possa dar o melhor, sabe? E ajudar o outro a trazer o melhor. Porque eu penso Sim. assim, Carlinha, nós, como seres humanos, como profissionais, como admiradores, a gente está bem? Tem alguma graça ficar bem sozinho? Nenhuma. Você quer dividir sua alegria com todo mundo? Então, assim, por isso que todo mundo está perto de mim, eu vou ajudando do jeito que eu puder. Eu não vou conseguir resolver a vida de todo mundo, Sim. sabe? Mas eu acredito que não tem graça ficar bem sozinho. Eu quero estar bem com várias pessoas ao meu lado. Então, assim, tem quantos anos que a gente se conhece, Carlinha? Desde 2013. Essa data É, fica nós marcada, estamos ó. falando já tem Hã? muito tempo. Tem. Então, assim, desde 2013. E aí a gente vai olhando, assim, tudo que a vida vai passando. E, assim, você acha uma coisa legal? Pati, já viu tal coisa? Como várias pessoas fazem comigo. Eu fui parar na radiestesia por causa de alguns alunos que hoje são amigos. Eu falo que eu não tenho alunos, eu vou formando uma comunidade de amigos. E aí a gente vai juntando todo mundo e a gente vai levando esses conhecimentos e arregaçando a manga e fala, ah, a gente precisa desse conhecimento, bora atrás. Porque é exatamente isso. É a gente conseguir espalhar luz, espalhar conhecimento e fazer o máximo de pessoas ficarem equilibradas possível. Quando você me fala que você pega um time com 96, outro 54, fora os atletas individuais, e você consegue fazer esse pessoal, sabe, integrar todo mundo e fazer todo mundo se sentir vitorioso, você tem noção da energia que isso gera? Bom. É muito bom. Eu nunca E mais a esqueci. sua família. Aí você multiplica isso pelas famílias, porque as famílias também vibram junto. Sim, eu nunca esqueci a nossa primeira vitória com Tubarões do Cerrado, quando os presidentes do time chegaram para mim e me entregaram a taça. Carla, tire sua foto, porque grande parte do que a gente fez aqui pertence a você também. Quando eu escutei isso, Tati, eu só Aí chorava. eu fico aqui no meu Word, dá licença. Sim, não, mas é porque você sabe que eu sou escandalosa, né? Aí foi o time lá comemorando e a Carla soluçando, de tanto chorar, de tanta alegria. Mas a gente Sim, quer fazer isso. E agora imagina comigo o seguinte: pensa como isso não mexer na autoestima desses meninos. com certeza. Que muitos deles vieram de famílias simples, que não tinham condições nenhuma, porque jogar futebol americano é muito caro no Brasil, principalmente. Os equipamentos não são baratos, sabe? E muitas vezes os pais estão lá. Ah, mas você vai gastar dinheiro com equipamento caro? Você não sabe nem se vai ganhar, você não sabe nem se vai conseguir alguma coisa. Então pensa naqueles meninos que têm um sonho e de repente esse sonho ele é realizado assim, numa vitória e virar assim para o pai e para a mãe depois e falar: eu consegui, eu ganhei, sabe? E a gente aproveitar esse momento e ancorar nesses meninos essa vitória. Isso, isso. E eu queria dar essa dica para o pessoal que está aqui na live. Tem muita gente boa aqui na live, muita gente. A Célia está dizendo que me conhece desde 90.
Pensa, o que a gente já não passou de história, meu filho. Desde a infância. Era na maternidade, né, Célia? Não vou me entregar, não. Então, é, o que que eu acho bacana a gente colocar aqui para as pessoas é que a gente precisa, eu sempre falo isso nos cursos, você sabe, você fez todos os meus cursos. Todos não, você não fez Terasoma. Ah, não precisa, você é psicóloga. Mas se precisar, a gente Eu penso o seguinte, a gente tem que aprender a ajudar as pessoas exatamente, fazer essa questão de ancorar esses momentos de felicidade, ancorar esses momentos de vitória. No curso Sim. do Terasoma, que você não está participando, tem uma dinâmica que eu faço e eu peço às pessoas Pode para fechar os colocar, tá? olhos. Eu não sei. Eu vou dar esse spoiler, porque vai que alguém quer participar dos meus cursos e essa dinâmica vai ter também na novidade que vem chegando por aí. Eu Hum, peço justamente para as pessoas fechar os olhos, lembrar de um momento de alegria. Mas alegria. E é muito desafiador, porque teve várias pessoas na sala que começaram a chorar. E aí depois eu procurei, porque eu quero que todo mundo saia bem e tudo mais. sim. Não encontraram um momento de alegria. E, Paty, é incrível quantas pessoas passam por isso, de não encontrar um momento de alegria, sabe? As pessoas, elas estão tão focadas no problema, nos problemas, nas situações difíceis da vida, que elas esquecem que só de acordar já é um momento de alegria, sabe? De você ter um emprego, seja bom ou ruim, mas você tem um emprego. Isso é um momento de agradecer. Isso é um momento de alegria, O momento de sabe? alegria é estar vivo, abrir os olhos, sabe? Exatamente. Mas mesmo assim, nós passamos por um momento de alegria, mas nós não ancoramos. É isso que eu queria explicar para as pessoas. Tânia, eu não vou fazer aqui, porque hoje a gente está aqui, eu e a Carminha, nós vamos conversar sobre isso. Mas segunda-feira, na nossa live, nós vamos falar de quem cuida do S, eu vou fazer uma dinâmica. Vou Hum, fazer uma dinâmica quem estiver na live. Na segunda-feira, não percam. Eu vou falar de quem cuida, adoece. E esse é em vou vários. tomar cuidado, Eu vou falar de adoece uma forma mesmo. ampla, em vários aspectos. As pessoas não ancoram momentos de alegria. As pessoas não ancoram, por exemplo, estou assistindo um filme aqui com os meus filhos e tal, e tá todo mundo rindo e com pipoca, e aquela sensação de paz e tal. Não ancora. A pessoa não para pensar e falar, respirar e falar, ô Senhor, obrigado. É um momento de alegria. As pessoas não param para pensar, por exemplo, teve um momento que a gente teve de muita alegria. Aliás, eu tenho muitos, muitos, muitos. Que a Tânia até postou esses dias, que foi. Meu irmão estava aqui, coincidiu, da gente estar todo mundo aqui. E a primeira corrida de rua que eu fiz na vida, e única. Eu sonho em fazer outra, se for com eles, ainda melhor. E a gente fez uma corrida de rua. E eu não dou conta de correr, porque eu tenho um bocado de parafuso. Aí a Tânia falava assim: ó, é fácil, você não precisa correr muito, não. Você foca numa senhorinha que anda bem devagarinho e tenta se manter na frente dela, já tá bom. E a gente foi. E aí, lá no final, nós chegamos os três com medalhinha em casa, porque o legal das corridas é que todo mundo ganha medalha. Você quase que ganha as medalhas já na entrada, sabe? Porque todo mundo ganha Sim, medalha de participação. Mas é joia, é uma delícia de desafio. E aí, a gente chegou em casa, os três com medalhinha, com a camisetinha lá de ter feito a corrida. Poxa, que alegria, que sensação gostosa. Nós três, eu, meu irmão e minha irmã, podemos fazer isso. Os meus irmãos de pai e mãe, que eu tenho mais dois irmãos, e um tá aqui, inclusive, o Marcelo. Beijo, Marcelo. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque é uma coisa que às vezes você fala assim, que bobo. Aí eu falo, poxa, que massa. Que momento top. E nós não ancoramos, sabe, Carlinha? E como é que você faz isso quando a pessoa ainda não teve ainda nenhuma vitória? Como é que você faz isso com ela? a gente faz com que a pessoa se visualize já conquistando. Quantas e quantas vezes eu fiz isso com o Rivelino? Quantas e quantas vezes o Rivelino tava lá, doutora, eu tô sentindo um cheiro assim, assim, assado. E de repente, quando chegava a vitória dele, ele falava: Nossa, foi o mesmo cheiro que eu senti no dia da vitória, sabe? Então, assim,
são coisas que, se a pessoa ainda não tem, peça para ela criar, porque o nosso cérebro não sabe o que é imaginação e o que é verdade. Então, utilize a imaginação a seu favor. Opa, você falou uma coisa muito importante aqui agora. Se o nosso cérebro não sabe o que é imaginação e é verdade, se a gente ficar construindo imagens de derrota, lascou, né? Exatamente. Então, crie pensamentos positivos. Crie mensagens positivas para você. Poxa, se você quer ser um grande cantor, você não canta nada, mas visualiza que você está ali cantando num palco para milhares de pessoas. Veja tudo isso acontecendo. Com muito treino, você vai conseguir, você vai chegar lá. Porque não adianta também a gente ficar só na imaginação. Não adianta só a gente ficar. A gente precisa treinar, a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás. Né? Mesmo porque... Tá contando aí alguma coisinha. Vê aí, Paty. O Rivelino está dizendo que a resenha lá na casa dele foi grande sobre o momento de alegria agora. Que chorou de novo. Mas foi de lembrar desse momento de alegria. Parabéns, tem que lembrar mesmo o momento de alegria, ancorar de novo para correr atrás e realizar. Sim, a gente tem que comemorar, a gente tem que relembrar mesmo. E outra coisa, eu tenho certeza que está ancorado nele. Se eu pedir para ele fechar os olhos, respirar fundo, e uma outra coisinha aí que eu coloquei nele, com certeza ele vai vivenciar no organismo dele. Tudo isso novamente. Porque ele sabe que todo o organismo está em bom funcionamento. E a gente tem que lembrar disso, Paty. A hipnose, ela funciona quando a pessoa está cognitivamente saudável. Se a pessoa não está saudável cognitivamente, ela não deve ser hipnotizada. Né? Então, vamos deixar isso bem claro aí, para que todo mundo, a primeira coisa que pergunta é, será que eu sou hipnotizável? Né? Então você destrincha isso melhor. Né? Então, vamos lá. Você quer estar saudável cognitivamente? Quando a pessoa não tem nenhum transtorno psicótico. Um exemplo disso, quando a pessoa ela não está esquizofrênica, tá? Porque a gente sabe que existe a esquizofrenia adquirida ou a de nascença, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Quem é esquizofrênico não pode ser hipnotizado. E quem tem ou teve epilepsia também tem que se tomar muito cuidado, né? Porque a gente não sabe como o organismo da pessoa pode receber aquelas sugestões. Então, tem que se tomar muito cuidado. Porque, na verdade, o que a gente precisa deixar claro é, por exemplo, uma pessoa que tem ou teve epilepsia, você coloca ela no transe, ela pode ter uma crise. Exatamente. Eu lembro que eu fiz com uma única pessoa que já teve. Eu só fiz com uma única pessoa até hoje que já teve epilepsia. Eu me lembro que, na época, eu pedi um médico que ficasse na sala de recepção, que eu conhecia. Aí eu falei, olha, a pessoa quer muito fazer, você pode ficar lá e tal. Ele falou, posso. Aí a gente ficou com um médico na sala da recepção, que eu falei, se acontecer qualquer coisa, eu te chamo. Então tá bom. E aí a gente fez assim, mas não aconteceu nada, graças a Deus. Mas é um risco que a gente corre. Quem é terapeuta tem que estar muito consciente disso. Mas quem é paciente também. Sim, mas tem aquela questão, a responsabilidade ainda é maior do terapeuta, porque muitas vezes o paciente ele engana. Ele não traz essa informação porque ele está tão ansioso por passar por aquele momento de transe hipnótico. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Uma anamnese muito bem feita, que é algo que a gente sabe fazer de cor e salteado. Né? Ô, Carlinha, então vamos lá. Vamos uma pergunta que não quer calar. Todo mundo é hipnotizável se não tiver essas condições clínicas? Sim, todo mundo é hipnotizado. Até mesmo uma criança ela pode ser hipnotizada, desde que a gente consiga falar numa linguagem que a criança compreenda. Né? Então, assim, hoje mesmo eu estava estudando sobre isso, então crianças acima de 3 anos de idade, desde que ela consiga compreender
o que está sendo dito, pode ser hipnotizada. Porém, gente, não vamos hipnotizar uma criança com menos de 7 anos, que é onde o cognitivo está sendo formado, né? Então, assim, a lembrança de qualquer pessoa, ela é formada até os 7 anos de idade. Você, como psicanalista, pode explicar isso melhor do que eu, né? Então, assim, não vá colocar numa criança um trauma que... Pelo amor de Deus. Exatamente. É uma coisa na que verdade, assim, pouquíssimas pessoas hipnotizam crianças. Sim. Você trabalha com hipnose de criança? Não, eu não trabalho. Eu não trabalho. Eu já trabalhei muito. Eu não trabalho. Eu trabalhei muito mesmo, porque eram situações que realmente eram necessárias. Inclusive, nós descobrimos abusos durante hipnose, acredita? Com os pais dentro da sala. Eu faço hipnose com os pais do meu lado. E o pior de tudo é saber que foi algum dos dois, né? Que isso que é ainda pior. Isso também já aconteceu. Por isso que eu não gosto de atender crianças. Porque... mas foi a salvação. Então, assim... Agora, o que é muito legal? A criança, quando confia, ela não tem esse crítico do adulto. Então, para o hipnoterapeuta, é um negócio fantástico. Tinha um menino que eu atendi, ele tinha fortes traços de... A gente não detecta, eu sei disso, psicopatia ali por volta dos 11, 12 anos. Mas a gente já percebe que tem uns traços assim que você fala... aqueles estramônios, sabe? Sim. Desculpa aí, gente, é só para entender o que eu queria dizer. Mas assim, a gente não faz diagnóstico e tal, né, de psicopatia, mas fortes traços. E esse menino era um negócio muito interessante, tem muitos anos já. Ele entrava no transe que ele não voltava. Eu não sou de ter que tocar no paciente para ele voltar. Eu tinha que tocar e chamar. E era assim, eu falava, eu botava a mão na testa dele, ele caía. Eu já tinha que botar a mão na testa dele, ele deitado, senão ele caía. Ele desmontava completamente. Ele tinha uma confiança absoluta no processo e em mim. Era um negócio muito interessante. Mas tem aquela questão também, é tão gostoso ser hipnotizado que a gente não quer voltar, né? Né? Porque, assim, o sono terapêutico, a hipnose, é altamente restaurador. Então, assim, é bom demais. Poxa, 15 minutinhos hipnotizados equivale a 24 horas dormidas. Ô, Carla, você tá atendendo? Acho que eu vou lá no seu consultório. De 24 horas e 15 minutos, você não sabe tanto. Mas sim, é um sono tão restaurador que é como se você estivesse dormindo por 24 horas. Tem gente que precisa daqueles remedinhos para dormir, né? Mas, vamos lá. Eu não tô tendo muito tempo para dormir, entendeu? 8 finais de semana seguidos de aula. Mas assim, você sabia que depois dessa live eu tô de férias até segunda? Ai, que coisa boa, hein? Né? Então, férias. Isso quer dizer que você vai poder descansar. Vai poder descansar. Peronomútil. Descansar, não é ficar no computador e nem nas apostilas, não, viu? Se liga o celular. Eu não posso. Tem muita gente com a Covid que eu tô atendendo. Então, assim, eu vou com muito cuidado. Gente, falta 10 minutos para acabar, mas eu vou ler aqui. O Osmar diz que quem não tem mensagens positivas sobre si mesmo costuma ser pessoas que estão em desencontro com a vida. Osmar, às vezes a pessoa está depressiva e ela não consegue ler dentro das suas memórias as coisas positivas que ela tem, mas ela tem. Ela não está fugindo da vida. Então, assim, é um processo diferente, que a gente trata também com muito carinho, mesmo que ela não lembre dessas mensagens positivas. Nós, como terapeutas, somos egos auxiliares, e aí nós vamos ajudar ela a criar esses momentos, assim como a Carla fez com o Riverino, e deu tão certo, que a gente só tem a agradecer. A Tânia está dizendo que existe muita curiosidade acerca da hipnose. Todo mundo quer ser hipnotizado só para saber como é. Gente, você não vai ficar como pica-pau. Sim, mestre, não.
Carla, eu preciso te contar uma coisa, gente. Gleibe, você tá aí ainda? Dá um oi. Eu Tá. preciso contar, gente, vocês vão rir horrores. A Tânia já falou que eu tenho que fazer uma live só das coisas de risada, que dá errado. Não. Os primeiros cursos de hipnose que eu fui fazer foi eu e meu irmão, né? Com aquele Aí, a professor? gente, com aquele, com Ah, aquele. Aí, a gente começava a rir, a gente não dava conta. A gente ria o tempo inteiro. Gente, foi o curso de hipnose mais engraçado que eu já fiz, foi o primeiro. Isso tem muitos anos. Me dá vontade de rir, que eu chorava de rir. E aí, ele tinha um momento que ele falava assim para prestar atenção no abdômen, que estava, que estava não sei o que, mole. Aí, quando meu irmão falava isso, eu começava a rir e não parava. E o professor ficou com a raiva da gente. Porque o professor falava, ou ele hipnotizava alguma pessoa, e a gente olhava um para a cara do outro e ficava disfarçando. Porque sabe quando você não pode rir, você sai só aquele sopro, aquele... E aí a gente ficava tampando o nariz para não rir, porque a gente só lembrava do pica-pau. E aí, quando o professor fazia não sei o que para acordar, e a gente lembrava do pica-pau, eu falava, sai de perto de mim. Aí eu virava de costas assim para ele, para olhar para o outro lado, mas a gente não aguentava. Nós passamos 3 dias de imersão tentando não rir. Então, assim, foi o curso mais engraçado que eu já fiz. Mas eu aprendi pra caramba. Eu comecei a hipnotizar a partir desse curso. Mas foi um desafio. Não foi, Gleibe? Tanto que a gente riu, o professor ficou com raiva. Quando ele me viu de novo na sala, que eu fui fazer o curso de novo, né? que aí Quando foi ele me viu de você, sua novo na irmã, sala, ele ele já e o me olhou Thiago. assim. Ele já me olhou assim, que eu falei, ai, meu Deus. Ele me odeia, e agora? Mas foi tudo certo. Depois eu fiz outros e aí funcionou, tudo rolou. Mas a partir desse primeiro, tenho muita gratidão. É, eu aprendi pra caramba, mas era bem delicada a situação. Ah, mas aquele professor realmente era. A Ah, o gente seu primeiro ria. curso com ele foi o que eu fiz de repetição, não foi? Foi, Foi eu, foi. você, Tânia e Thiago. Isso, e eu tava com o pé engessado na época. E aí É, o professor tentava fazer algumas coisas e não conseguia de jeito nenhum. E a gente não sabia mais como disfarçar as risadas. muito difícil mesmo. Mas nós Não, aprendemos. mas eu acho que o erro dele foi saber que tinha muitos psicólogos e psicanalistas na turma. Porque tudo que ele falava que não tinha muito a ver com o tema, a gente A se gente não olhava, aguenta. não aguentava. Era. Né? Então, mas ainda Carlinhos, bem que tiveram outros professores muito bons na nossa vida, né? Nos ensinaram muito. bastante e que hoje nós somos os profissionais que somos, E também, além dos professores, a gente vai lá, né? né? Estuda, 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 estuda. E aí a coisa vai bem, graças a Deus. Amém. Carlinha, estamos chegando a 53 minutos de live. É, e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí para a gente finalizar. Passa rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Não, tem mais é que agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, que eu ficava, gente, ela tá chamando todos os nossos colegas, ela não vai me chamar nunca, né? Mas assim, tá sendo um prazer enorme, Paty, estar aqui contigo. Gente, quem quiser conhecer um pouco mais da hipnose, fique à vontade, tanto eu como a Patrícia aqui, né? A parte não está fazendo hipnose, eu vou encaminhar tudo para cá. Mande para mim, já aproveita todo mundo, já É vai lá. sério, Carlinha, não dá tempo. Não, não tô tendo tempo mesmo, assim. Eu estou muito focada agora em outras coisas, em outros projetos. Projetos no forninho, do final de semana. Então, eu não estou fazendo. Eu estou realmente encaminhando. Então, pode encaminhar que a gente está aqui aceitando tudo, né? Gente, então já aproveita, já corre lá no Inspiração Carla, curte, né? Já começa a seguir também, tem muita novidade lá no Instagram, né? A gente está aí. Eu vou começar agora a dar aula numa pós-graduação, estou muito feliz com isso, Que né? coisa boa. Como a Patrícia me falou esses dias, é o reconhecimento do meu trabalho, então a gente está aí, certo?
E quem precisar, a gente está aqui à disposição. Lembrando o seguinte, eu sou psicóloga de formação, então eu utilizo a hipnose junto com a terapia, tá, gente? Então, assim, é algo que eu preciso dizer por conta da responsabilidade. Se precisar fazer hipnose com algum profissional, que você procure um profissional que seja da saúde, né, que tem algum conhecimento da área da saúde, porque a gente sabe que no mercado a gente tem muito picareta, então tomar muito cuidado com isso, principalmente, tá? Com certeza. Né? E atletas, sejam muito bem-vindos, estamos aqui à disposição. E funciona pra caramba. Carlinha, lá no seu perfil, inspiração, tem as fotos do pessoal, dos times? Tem foto do pessoal. Lá no site inspiraçãok.com também tem as fotos, né? Tem falando um pouco mais da hipnose também. Eu comecei meu Instagram há pouco tempo, então, por enquanto, não tem muita divulgação, mas eu conto com a ajuda de vocês, tanto na divulgação e até mesmo vou começar a colocar mais postagens lá. Tá bom? Porque o seu Inspiração Carla é novo mesmo, porque você usava outro. Mas Isso. o trabalho tem bastante tempo e já está com bastante know-how. Já tem aí alguns campeonatos, jogos e atletas que você vem acompanhando. E eu acho assim, seu trabalho realmente só está tendo agora o reconhecimento de tudo que você vem desempenhando há tantos anos. Então, parabéns. Que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe esses atletas, que eu acho que vida de atleta é muito sofrida. Então, merece ter reconhecimento mesmo. Eu falo que quem é bom tem que ganhar, tem que comemorar, tem que vibrar. E uma coisa que eu aprendi com atleta, que eu falo que é assim, a gente tem que aprender a vibrar como atleta. E não é vibrar, ai, que bom. Não. Gritar tem que mesmo. Exatamente. Só abrindo um parêntese, estão existindo agora também atletas de jogos de tabuleiros, tá, gente? Então, quem joga tabuleiro também é considerado atleta. Então, quem joga. Boa. E a gente pode trabalhar isso também, o mental desses jogadores, tá? Então, fica aí. Não só isso, pode-se trabalhar o concurseiro, a pessoa que quer atingir objetivos. E assim, aqui nessa live tem muita gente presente, está aqui o meu irmão Gleibe, que é um profissional coach excelente, ele ministra cursos também na área de coach. Então, assim, a gente tem que vibrar igual o gol na final da Copa do Mundo mesmo. Eu sempre falo isso, eu falei, yes, que coisa boa. Eu de vez em quando saio pulando aqui, as minhas mães, você tá bem? Eu falo, tô ótima, agora estou maravilhosa. E o Gleiber a gente também. tem que sorrir inteira, né? Eu sempre falo isso nos cursos. Gente, sorria, mas sorria com a alma, sorria com o corpo. Eu quero ver, quem tem botox agora usa máscara, como é que sorri? Estou rindo, só que de máscara. Então, não. Os olhos. Seja integral. Né? Muito obrigada, que Deus lhe abençoe, que possamos fazer outros lives juntos. Beijo no seu coração. Pessoal, acompanhe Papo Papate. Na segunda-feira nós vamos falar de quem cuida, adoece. Na verdade, a gente quer que não adoeça, por isso que a gente vai fazer a live. E tem projeto no forno, espera que vem coisa boa por aí. Vamos vibrar! Vamos comemorar. Beijo no coração, beijo da paz, Deus abençoe e até segunda, 20h45. Beijo, até lá. Beijo, tchau.